Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas de vocês. Vamos lá, então? Lembrando que essa aula é uma aula voltada para a segunda etapa, terceiro semestre, módulo 2, unidade 2. E a temática é as características de países ou grupos de países da África relativos aos aspectos regionais, populacionais e econômicos. E aí eu trouxe uma imagem, justamente do continente africano. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. O continente africano é um dos 6 continentes que nós temos no mundo. Então, são 6 continentes. Dentre os 6, nós temos o continente africano, que se destaca justamente por esse tamanho e por a diversidade de aspectos culturais e étnicos que existe naquele continente. Lembrando que 20% da área, da área coberta, de cobertura do planeta Terra está basicamente naquele continente. É basicamente aquele continente. Vamos dar continuidade. E uma outra informação é que se estende por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, E é o segundo mais populoso entre os demais. Então, dos continentes que nós temos, é o segundo continente mais populoso. Esse continente é também conhecido pela sua pluralidade étnica e cultural. E por meio de uma história milenar, é capaz de contar toda a diversidade ao longo dos anos. E apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, a baixa qualidade de vida e a subnutrição e o analfabetismo, Uma das características do continente africano, como eu disse para vocês anteriormente, é justamente a pluralidade cultural, étnica, com diversos grupos, com diversas etnias. E um outro fator, daquele continente é justamente em relação à questão das desigualdades sociais, onde se tem baixo índice de qualidade de vida, analfabetismo, um alto índice de analfabetismo, além de tudo, diversos outros problemas, que surgiram a partir dessa desigualdade social. Então, são questões que são levadas em consideração a partir dessa dinâmica que é o continente africano. Vamos dar continuidade? Os países africanos, eles se dividem em 2 principais regiões. O norte da África e a África subsaariana. E também distribuem-se em África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. Essa é a divisão, é uma das características, é um tipo de regionalização do continente africano. Lembrando que quando nós falamos de regionalizar, nós estamos falando de organizar uma determinada área a partir de certos critérios. É levado em consideração certos critérios. Então, esse é um exemplo de um tipo de regionalização, de organização do espaço geográfico ali do continente africano. Vamos dar continuidade? A África é um país? Tem essa pergunta. Vamos lá. Não.
A África não é um país, e sim um continente. Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, implica uma questão bastante comum, entre a maioria das pessoas. Referir-se ao território africano como homogêneo, E não, ele não é. Então, o que acontece? A África é uma das regiões mais diversas do mundo, em termos culturais, religiosos, étnicos, políticos e geográficos. Na África existe um país chamado de África do Sul. Este é responsável por cerca de 1/5 da economia do continente. O que significa? A África é um país? Não. A África não é um país. A África é um continente que é justamente o continente africano. Existe um país que é denominado de África do Sul. E esse país, a África do Sul, tem uma importância econômica no continente africano. Então, ela tem, assim, a África do Sul tem uma importância econômica no continente africano, mas não pode ser considerado como o continente africano não é um país, é um continente. E, além de tudo, esse continente tem uma diversidade de culturas, de aspectos étnicos, de aspectos relacionados à questão dos aspectos geográficos. Então, o que marca esse continente é justamente essa diversidade que existe nesse continente, beleza? Vamos dar continuidade. E aí eu trouxe para vocês um mapa, de um tipo de regionalização da África, nós temos aqui a África Ocidental, de azul, África Central, aqui, de vermelho, África Meridional, de rosa, África Oriental, de verde, e África Setentrional, de amarela, inclusive é onde está localizado o Egito. E a África Meridional, nós temos aqui, bem no extremo sul do continente, a África do Sul. Então, esse é um tipo de regionalização que nós temos do continente africano. É um tipo de organização desse continente. Lembrando que é levado em consideração os aspectos geográficos. Temos alguns países que se destacam nesse continente, como o Egito, Moçambique, África do Sul, Guiné. Então, sim, são vários países, o Sudão, que se destacam ali, justamente pelo poder econômico desses países e também pela dimensão territorial. Mas quando se fala de continente africano, é isso. É um continente com uma diversidade de aspectos culturais, principalmente aspectos religiosos, étnicos, aspectos geográficos também. É um continente com diversos problemas sociais, principalmente com altos índices de analfabetismo, de mortalidade infantil. É um continente que, ao longo dos anos, passou-se por todo um processo assim, relacionado à questão de colonização do continente, e esse de recolonização também, novas colonizações que causaram todos esses reflexos negativos nessa conjuntura do continente, nessa realidade do continente africano. Então, é um continente que possui diversos problemas devido ao processo histórico, devido a toda a estrutura do próprio continente. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira.